você é um alívio pra mim. Por quê? Porque você é um pentecostal. Eu não sei se você é mais arminiano ou calvinista. Arminiano. Mas você é um pentecostal que entende de Bíblia, sabe? Porque eu vejo que dentro, eu não posso negligenciar que dentro do pentecostalismo existe muito misticismo também. Sim. Existe muita ignorância bíblica, né? E quando eu vejo você, eu lembro que eu te conheci um tempo atrás, você é um alívio. Eu vejo que você é uma pessoa que ama a palavra de Deus. Como que isso começou na sua vida? Começa com a raiz do meu pai. Meu pai, ele é, por exemplo, eu tenho Bíblias de estudo hoje desde a época do meu pai. Então, meu pai era um cara muito estudioso. Legal. Então, eu herdo essa... O nome da igreja que eu faço parte, né, que é a Assembleia de Deus, é o Ministério Bereana. Sim. Né, a história dos bereanos lá de Bereia. Salônica, né? Exatamente. Eles eram mais... eles conferiam... Imagina, cara, se Paulo tá aqui nesse podcast, vamos lá. E aí Paulo começa a pregar. A gente não ia abrir a Bíblia para poder verificar se o que Paulo tá falando. Os bereanos, não. Entendeu? Eu quero saber, não importa se é Paulo, eu quero saber se aquilo que ele tá falando confere com a Escritura. Então, esse amor pela palavra de Deus, ele é fruto daquilo que meu pai colocou em mim. Meu pai era o cara... Escola dominical, já ouviu falar de escola dominical? Meu pai era o cara chato da escola dominical. O cara que ia dar aula na escola dominical, ele passava a porque assim... Você tinha ali a revistinha e tal, mas meu pai era o cara que questionava. Eu lembro de uma vez que a gente teve uma discussão, Isaías 14 e Ezequiel 28, se não me engano, que são os textos que pode fazer alusão a Satanás ou não, sabe? Sim. Retiro e tal, aquela coisa toda. E meu pai falou assim, não, isso aqui fala sobre o rei, não é sobre Satanás. E aí, cara, e ali foi, que era pra terminar 10, terminou 11 e pouco. E meu pai era o cara que assim, ele era questionador, mas ele era ávido. Ele leu a Bíblia, assim, em um ano, mais de 2 vezes. Em um ano, mais de 2 vezes. Então, ele era um cara muito assim... E passou isso pra mim. Porque eu, com 14, 15, 16 anos, na minha conversão, eu era assim, cara. Então, meu pai me parava... Filho, olha o que eu aprendi hoje. E era chato. E falava 1 hora e pouco. E eu ali absorvendo. E aí, eu trouxe isso comigo. Entendeu? Então, hoje eu sou um cara, assim... A gente que prega, né? É muito difícil a gente... É um exercício pra nós que pregamos. Você saborear algo quando alguém tá pregando. Porque como a gente tem uma cabeça muito analítica e crítica, a gente começa, poxa, aqui tá a introdução, aí agora esse texto aqui, eu acho que ele vai para essa aplicação. Você começa né? Você começa a observar ali, só que você acaba não degustando aquilo que ele tá falando. Então, eu tenho isso. E aí tem um texto que eu carrego comigo que Jesus fala assim, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras. E o poder de Deus. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, os dois precisam caminhar juntos, né? É como se você perguntasse para um avião, qual que é a asa mais importante? Não tem asa mais importante, os dois precisam caminhar juntos. Exatamente. Né? Então, a Escritura e o poder de Deus. Cara, eu sou pentecostal, sou continuista. Se eu contar para vocês os milagres... nós temos 3 anos de igreja que nós plantamos. Milagres. Hemorragia de uma moça que estava para morrer. Nós íamos orarmos por ela, um dia depois ela fazer o exame, a hemorragia estancar, e ela não precisava mais tomar remédio. Curas em sala de oração que a gente estava fazendo, da mulher que estava com problema nos 2 pés que não conseguia andar. E o Senhor me levantar e falou assim, olha, ora pelo tornozelo dela e nós orarmos. E ela sair pulando de lá e contar esse milagre. Então, a Escritura, gente, o John Wesley, ele era conhecido como o cara do coração aquecido, né? Então ele vivia num tempo, 1800 ali, onde tinha o peso da Escritura, mas ele tinha esse coração. A Escritura produzia o fogo e a paixão. Não sei se você sabe, mas a história da conversão, mais ou menos quando o Wesley fala que a conversão dele, ele já era crente, mas ele estava no barco com os morávios. Ah, conheço essa história. E o barco começa praticamente a naufragar. E John Wesley está ali desesperado, fala assim, meu Deus, eu vou morrer. E ele olha para os morávios, os caras adorando a Deus dentro do barco, um barco afundando. Aí ele se pergunta, cara, o que esses caras têm que eu não tenho? Entendeu? Ou seja, a palavra de Deus ela precisa afetar as nossas afeições. Então, eu amo a Bíblia, cara. E essa paixão pela Bíblia, esse último mês, eu fiz todo o meu devocional do mês no livro de Atos. Que eu falei, cara, eu preciso que o meu coração aqueça. E, cara, quando você lê o livro de Atos, você fala assim, meu Deus do céu. É o livro que mais me impacta, assim, quando eu leio. Caramba, é muito bizarro. Tipo assim, cara, você fala assim, bicho, não tem como aquilo que eu recebi do Senhor não partir de mim, não exalar de mim, né? Então você começa a ver milagres, você começa a ver a expansão, né? Em Pedro queria ficar só em Jerusalém, mas Deus chama Paulo e fala assim, não, eu quero de Jerusalém para os confins da terra, né? E você começa a ver o poder de Deus atuando, e você fala assim, cara, por que a gente não vive isso hoje? Né? Por que a gente não vive isso hoje? Tem um livro que eu gosto muito que chama Kryptonita.
Eu vou falar? John Bevere, assim que fala, né? Sim. E ele faz um questionamento no começo do livro, né? Ele faz uma comparação entre o crente e o super-homem, né? E tal, o poder dele vem do sol, Jesus é o sol da justiça e tal. E ele diz assim, olha, só existe uma coisa que rouba a força do super-homem, é a criptonita, né? E aí ele conta o episódio, né? Que ele tá no bolso, ele não sabe que tá no bolso, e aquilo vai roubando a força dele sem ele saber. E ele fala assim, cara, por que nós queremos num Deus que é todo poderoso, mas nós não vivemos aquilo que ele prometeu pra gente? Por que a gente acredita num Deus que cura, mas por que a gente não vive cura hoje, né? Nem ora. E nem ora. Eu falo isso pra igreja, que o pastor falou, irmão, você acredita? Eu falei, a gente fez uma série chamada Orações Perigosas. E é baseado num livro do Craig Groeschel, um livro muito bom. Eu tenho esse Tem esse livro? Eu não li ainda, mas eu tenho. Eu fiz uma série baseada nesse livro lá na igreja e eu falei assim, cara, a sua oração precisa corresponder ao Deus que você crê. Legal. Porque existem orações que são confortáveis na nossa vida, né? Ah, Senhor, me leve em paz para minha viagem de volta. Deus me proteja. É aquela oração que a gente faz, religiosa, mas que nos mantém na zona de conforto. Nós precisamos começar a fazer orações perigosas. Qual é a oração perigosa? A oração que nos tira da zona de conforto. Sim. Deus, fala comigo. Essa é uma oração perigosa. Sim. Pede para Deus falar contigo para você ver. Para a gente falar para Deus falar com a gente precisa estar disposto A ouvir e a obedecer aquilo que ele falou. Sim. Não é? Então, nós precisamos começar a fazer orações que nos tirem dessa zona de conforto. E eu falo, gente, eu creio que Deus cura. Então, tem domingo que me dá doido, eu falo, irmão, tem alguém doente aqui? Vem aqui na frente, vamos orar. E as coisas começam a acontecer. Legal. Nós temos perdido essa ousadia, né? Sim. O Billy Graham fala um negócio que eu vi recentemente, que ele fala assim, qual que é o segredo de você ter vivido tudo que você viveu? Uhum. E aí, se eu lembro corretamente o que ele falou, basicamente o que ele falou foi, eu me arrisquei. Eu me coloquei numa posição onde se Deus não fizesse, tudo daria errado, sabe? E eu vindo pra cá, eu tava com a minha esposa e eu tava pensando muito, né? Sobre o papel do Espírito Santo. E eu lembrei algo muito, muito simples, muito tranquilo, que eu tava na internet, mexendo assim, e o Wi-Fi caiu. Eu demorei 2 segundos pra perceber que o Wi-Fi caiu. Uhum. O Wi-Fi caiu e na hora eu já... Gente, o Wi-Fi caiu. Sabe? Aquele negócio, o cara que não sai do quarto, de repente aparece que caiu aí também. Não sei o quê. E aí eu tava pensando nesse exemplo, assim, cotidiano, esse exemplo ordinário. E eu senti Deus falando comigo. Eu falei assim, quanto tempo você perceberia se o Espírito Santo tivesse saído da sua vida? Uhum. Quanto tempo você perceberia? Seria tão rápido? Você conseguiria perceber na hora? Tipo, peraí, aconteceu alguma coisa. Né? E tem um versículo que eu deixei de papel de parede no meu celular, que está em 2 Timóteo, que fala assim, pelo poder do Espírito Santo, guarde a verdade que está em seu coração. E você falou sobre poder e escritura, né? E esse versículo de 2 Timóteo, ele me mostra que guardar a verdade não é uma questão intelectual, sabe? Não é uma questão de raciocínio lógico. Não é uma questão de, tipo assim, eu sou cristão há tantos anos, eu já sei. Não, é pelo poder do Espírito Santo. Guarde a verdade. Amém. Não é a minha capacidade de guardar a verdade. É pelo poder do Espírito Santo. Então, eu vejo que sem o poder, a Escritura se torna legalismo. E sem a Escritura, o poder se torna misticismo, né? Exato. Então, o que a gente vê...